sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yorosui de Mello, são de estudos jurídicos. Essa aqui que é a nossa aula de civil, continuando aí a parte dos direitos e das obrigações. Minha voz tinha morrido no nosso... Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yorosui de Mello, são de estudos jurídicos. Essa aqui que é a nossa aula de civil, continuando aí a parte dos direitos e das obrigações. Minha voz tinha morrido na nossa última aula, que eu tava com a garganta seca. Mas antes de continuar a aula, eu queria mandar um abraço pro Manuel Bezerra Lima, meu amigo, lá de Campo Maior do Piauí. Olha só, lá que nem aqui de Goiás, né? Pessoal assistindo lá de outros locais. Então, Manuel, um abraço aí, fico feliz que você tá gostando aí das aulas. Nós aí que já temos uma convivência aí há alguns meses, fico feliz que você tá gostando aí. Então, das aulas a gente tá sempre conversando aí sobre os temas, né? E sobre os GG, digamos assim, que só você vai me entender, né? Danos GG. E é claro aí pelo grande cristal aí, destruir o cristal. Fala baixinho aqui, só você vai entender uma piada interna aqui entre a gente. Mas vamos continuar, pessoal. Na nossa última aula nós estudamos os direitos e as obrigações. E eu falei para vocês que a gente estava estudando as classificações. Falamos sobre vários tipos de classificações. Falamos sobre as classificações em relação ao objeto, se existe solidariedade ou não, se existe dependência, se existe elementos acidentais, termo, encargo, condição. Vimos se ela é a liquidez, se ela é líquida, ilíquida, se ela é de resultado, de meio. Ficou faltando pra gente falar nessa aula de hoje. Eu só não fiz isso porque eu não consegui se era em relação ao seu objeto, quanto a seu objeto. O que nos leva à parte mais importante, na minha opinião, que por esse motivo que eu quis deixar para essa aula aqui. E quando eu falo isso, eu quero falar sobre as obrigações de fazer, sobre as obrigações de não fazer, sobre as obrigações de dar, e aqui entra as obrigações de dar coisa certa, obrigação de dar coisa incerta. Então vamos começar primeiro sobre a mais fácil, que é as ações de abstenção, as ações de negação, aquilo que você não deve fazer. As obrigações de não fazer, então, pessoal, as obrigações de não fazer. O que é a obrigação de não fazer? É uma abstenção. Você se compromete a não fazer uma coisa. A abstenção assumida pelo devedor. O devedor se compromete a não fazer alguma coisa. Um exemplo, cláusula de confidencialidade. Você faz uma cláusula no contrato de confidencialidade. Não falar sobre aquilo. Você se compromete a não falar sobre aquilo. É uma cláusula, é uma obrigação de não fazer, de não falar, no caso. Continuando, a obrigação de fazer é a promessa de fato de terceiro, né? O contrato preliminar, ou seja, uma conduta humana positiva direcionada a fazer algo combinado. Aquele exemplo que nós citamos na nossa última aula, que a gente se compromete que um terceiro vai fazer alguma coisa, cantar alguma coisa, ou se você mesmo vai se comprometer a fazer alguma coisa, seria então essa obrigação de fazer. Essa obrigação de fazer ela pode ser de duas formas. Pode ser uma obrigação fungível ou uma obrigação infungível. Primeiramente as fungíveis, né? Fungíveis, a prestação do devedor não é prescindível, né? Ele, pessoalmente, é uma obrigação fungível. Eu, pessoalmente, não preciso ser eu para cumprir essa obrigação. Ele pode ter feito um contrato comigo, eu tenho uma empresa de construção, vou construir a obra, mas é claro que não vai ser eu que vou lá pôr os tijolos e tal, não vai ser eu pessoalmente. Agora uma obrigação infungível, né? No caso aí daquele cantor, exemplo da nossa aula passada, o cantor que foi lá e cantou e parará. Nesse caso, dessa obrigação, ela é infungível, porque tem que ser o próprio cantor que vai cantar. Eu não posso, por exemplo, colocar outra pessoa no lugar dele, para representar ele. A presença do devedor é imprescindível, ele precisa estar pessoalmente ele mesmo no momento dessa execução. Então, lembrar, fungíveis, né? De fugir, pode fugir, né? Pode ser, não precisa ser eu necessariamente lá. E infugível, não tem como correr, lembrar disso. Fazer esse macetinho aí da palavra, né? Fugir, infungível, fungível. Continuando, obrigações de dar. Obrigações de dar. Essa que pode ser de duas coisas, da coisa certa e da coisa incerta. Mas vamos ver primeiramente as formas gerais dela. Se caracterizam pela entrega da tradição, diferente da aquisição de propriedade, né? Quando fala assim da tradição, é no momento da troca, né? Quando você realmente faz a tradição, a troca. E aqui vai ser diferente da aquisição da propriedade. Por que é diferente da aquisição da propriedade?
Na aquisição da propriedade, a gente tem que lembrar lá que tem os requisitos. Para a gente adquirir a propriedade, a gente precisa ir no registro de imóveis. Desculpem, a gente precisa ir no cartório de registro de notas, fazer a escritura e depois a gente precisa ir no registro de imóveis, registrar. Então são 2 atos para acontecer a aquisição da propriedade. Aqui pode ser de dar coisa certa, coisa determinada, uma coisa realmente palpável, uma coisa que não é indeterminada. A perda da deterioração da coisa, né? O que pode acontecer? Vamos supor que eu tinha a obrigação de dar um carro, devolver um carro para uma pessoa. Eu perdi esse carro. A responsabilidade é do proprietário antes da entrega do devedor. Depois que entregar por conta do credor, ou seja, eu entreguei o carro. Não entreguei o carro ainda, fiz a obrigação de dar a coisa certa. Se eu não entreguei esse carro, a responsabilidade é minha. Agora, se depois que eu entreguei o carro, a responsabilidade é da pessoa já, e não minha mais. O devedor não responde se provar caso fortuito ou força maior. Nesse caso que eu deveria entregar o carro. Estava indo entregar o carro, aconteceu um acidente e caiu um raio no carro. O carro, puf! Nesse caso, caso fortuito ou força maior, eu não vou responder. Mas se, na mesma condição, no mesmo exemplo, se era uma obrigação de dar coisa certa, a termo, ou seja, até uma data certa. Se eu tinha até o dia 10 para entregar esse carro, no dia 11 eu não entreguei esse carro ainda. O que aconteceu? A gente vai estudar isso aqui na nossa próxima aula. Teoria do inadimplemento e do adimplemento. Eu estou inadimplente. Nesse caso, eu estou em mora, porque eu não entreguei o carro a tempo. Se eu estou em mora e não entreguei o carro a tempo, se acontecer qualquer coisa com esse carro, eu sou responsável, mesmo que seja caso fortuito ou força maior. Eu estou falando isso aqui para a gente lembrar lá na frente, quando da próxima aula, vocês vão lembrar. Eu vou citar esse mesmo exemplo, mas eu já quero que vocês façam a associação aqui. O devedor não responde se provar caso, foi o que eu falei aqui agora para vocês, né? E temos a obrigação de dar coisa incerta, quando essa coisa não é determinada, quando essa coisa não pode ser determinada, pelo menos no momento até que é feita a obrigação. A dívida é de gênero, sabe-se a quantidade, sabe-se a qualidade. Um exemplo aqui são os contratos agrícolas, de dar, por exemplo, sacas de soja. Você tem de dar 10 mil sacas de soja. Não é que você vai escolher o grãozinho de saca de soja. Pode ser qualquer outro saco de soja, mas tem que ser saca de soja. Nesse caso, o objeto ele é indeterminado, porque tem a quantidade, tem a qualidade, mas não é específico. Isso seria a mesma coisa. Não se confunde com as obrigações alternativas. A gente falou disso aqui na nossa última aula, onde se há uma possibilidade de escolha um do outro. Aqui é porque pela própria natureza do objeto, ele é incerto. Seria isso. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Ficou faltando só isso para terminar a aula. Aí, eu não demorei nem 10 minutos, eu acredito, mas é porque eu não conseguia colocar esse pedaço na última aula. Minha voz estava arranhando aqui, tá arranhando ainda. Eu fiquei muitos dias sem gravar a aula e acumulou, e eu queria fazer tudo aqui para editar. Eu estava só estudando, e eu não fiz as aulas aqui para vocês. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Lembrando, na nossa próxima aula vamos estudar a teoria do adimplemento. Adimplemento que é o pagamento, né? E a teoria do inadimplemento. Tudo relacionado com direito obrigacional aqui, mas já sai um pouquinho do tema. Aí, de cumprimento das obrigações, né? Cumprimento dos contratos e o que gera no seu não cumprimento. É isso aí, até a nossa próxima aula.